Vamos orar, irmãos, vamos pedir que Deus nos abençoe nesta manhã e abençoe o nosso irmão. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por estar na tua casa, que o Senhor possa nos abençoar neste momento, usar, ó Deus, a vida do Tadeu para falar aos nossos corações aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Bom dia. Saúdo a todos com a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu sou nascido em Belo Horizonte, fiz minha graduação lá na UFMG e aproximadamente 14 anos atrás vim para São Paulo. Eu tenho 48 anos, tenho 2 filhos nascidos em Franca, eu considero um francano já adaptado. Vim para Franca para lecionar na Unifranca. Vim lecionar nos cursos de engenharia de produção, engenharia civil e na parte de ciências biológicas. A minha vida sofreu uma guinada muito forte há cerca de 11 anos atrás. Foi quando eu tomei conhecimento do caminho do Senhor Jesus, aqui na cidade de Franca. Eu era católico de formação, católico praticante, participava de grupo de jovens, mas eu não entendia o que era entregar a vida ao Senhor Jesus. E foi aqui dentro dessa cidade, numa igreja presbiteriana, na Presbiteriana Central, naquela época, vamos falar assim, sob o comando, entre aspas, aí do reverendo Joemar, é que eu comecei minha caminhada de discipulado. Esse mês é o mês das famílias. E eu havia preparado, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu havia preparado um tema relacionado com regeneração. A família sendo regenerada através da ação de Deus. Sendo regenerada para esse momento. Mas na quarta-feira, no final da tarde, o Senhor me falou que era para me falar um pouco sobre tempo com vocês. O tempo dele, o tempo de Deus, o tempo que vivemos, o tempo de crise, e o tempo que nós não temos despendido, nem para ele, Deus, nem para nós, como pais, mães e filhos dentro de nossa casa. Eu vou pedir que os irmãos façam uma leitura de 2 trechos bem curtos, e vão nos auxiliar nessa manhã, nessa leitura do tema Tempo de Crise e Tempo de Deus. Existe hoje um claro conflito entre as pessoas em relação ao tempo. Entre o nosso tempo, entre o tempo que nós vivemos nesse mundo, entre o tempo que Deus está preparando para nós no futuro. Vou pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias em Salmos 90, de 1 a 4. Salmos 90, de 1 a 4, nos mostra a oração de Moisés, homem de Deus. E o Salmo 90, então, de 1 a 4, diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Amém, irmãos? Amém. Vamos, para finalizar essa parte inicial das leituras,
nos dirigir à segunda carta de Pedro, no capítulo 3, por favor. Segunda carta de Pedro, imediatamente antes da primeira epístola do apóstolo João. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura dos versículos 8 e 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz a palavra do apóstolo Pedro: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração, pedindo que Deus nos guie nessa reflexão nessa manhã. Bendito e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, Senhor de nossos lares, Senhor dessa igreja, a Igreja Presbiteriana Peniel, de todos aqueles que professam Cristo como verdadeiro Senhor e Salvador. Deus, nós sabemos que o Senhor é o controlador de tudo em nossas vidas, do tempo, das crises que nós atravessamos, nos problemas familiares. Deus, nessa manhã, nos mostre, Pai, através da Tua palavra, através do relacionamento com os irmãos, através da Sua sabedoria, planificada pelo Seu Santo Espírito nesse local, Pai, que nós podemos vencer, Senhor. Que nós já somos vencedores, Senhor. Nós somos vencedores pela obra do Senhor Jesus. Que Ele seja o centro, como cantamos há pouco, Senhor, de nossas vidas, Pai. E que Ele nos reforce como baluartes desta igreja e da igreja edificada por Cristo aqui na terra. Que nós façamos diferença nesse mundo em crise, Senhor. Que nós façamos a diferença nas pessoas dentro dos nossos lares, dos nossos amados, também dos nossos vizinhos e amigos, Pai. Que nós sejamos sal nessa terra e luz desse mundo. Essa é a minha oração diante dos irmãos a quem amo dessa igreja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não é fácil pensar sobre o tempo de Deus e como que esse tempo é dimensionado. Mas eu vou tentar expor de forma bem didática para vocês um pouco do que eu tenho aprendido com a Bíblia, nossa referência máxima, e com alguns livros. O tempo do homem nos gera uma crise, porque o nosso tempo é definido. Existem 2 palavras na Bíblia, na Sagrada Escritura, que definem tempo. Uma é cronos, de onde vem cronometrar, medir o tempo. Nosso tempo é medido. Várias passagens de Salmos mostram isso. O homem nasce e morre. Ele tem um limite, uma linha temporal, onde a cada dia a nossa passagem nesse mundo é diminuída de um dia. Esse tempo definido e limitado pela morte, e inicia-se após o nascimento, cria incerteza e impaciência nas nossas vidas. Cria expectativas, cria períodos onde nós, dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, geramos problemas, geramos incerteza, geramos angústia, geramos um clima que não é um clima talvez o mais agradável. E existe um conflito entre as gerações que é natural. Um conflito das pessoas que viveram, né,
num determinado momento histórico e que hoje estão vendo um mundo cheio de tecnologia, cheio de modernidade e agitado e veloz dentro de um limite para as pessoas mais novas de impaciência. Esse é o tempo Cronos, o tempo do homem. O tempo que é limitado. Se nós vivermos nesse tempo, nós estaremos sempre em crise. E nós, como família, muitas vezes nos limitamos a esse tempo. É hora de você acordar, tem que ir para a escola. Rapaz, você já fez a tarefa? Você vai ter que dormir, cara. Tem que acordar amanhã cedo. Não fez? Pô, você está mexendo aí, está clicando aí no seu celular, está mexendo no tablet. E os filhos falando assim, pô, aquele pai folgadaço, assistindo televisão. Não é hora de assistir televisão, né? E podia lá estar fazendo alguma coisa lá, né? Me ajudando a arrumar o meu quarto, né? Os conflitos entre gerações relacionados a tempo, eles são naturais, eles sempre existiram. Mas, modernamente, eles têm intensificado. Nós temos nessa geração moderna uma grande diferença entre o tempo psicológico que jovens e crianças vivem hoje e o tempo psicológico que jovens um pouco mais velhos, adultos e pessoas acima de 60 anos têm. Isso é criado pela velocidade em que nós dedicamos a fazer as atividades ao longo do dia. Hoje, os jovens despendem um tempo relativamente grande em se comunicar virtualmente. E isso não existia 20 anos atrás. Eu era aluno na UFMG, quando eu, dentro de um laboratório de computação, apertei um Enter e mandei 3 palavras em inglês que foram lidas lá numa escola nos Estados Unidos, numa faculdade dos Estados Unidos, e demorou 15 minutos para o cara digitou, respondeu, e demorou 15 minutos, mais ou menos, pela rede naquela época, para a resposta chegar para mim. Tá? O ano foi 1992, quando isso aconteceu. Naquela época, a internet, como vocês conhecem hoje, ela não existia. Fui lá, dei um clique assim, ó, lá no LCC da UFMG, a resposta foi lá nos Estados Unidos. Demorou 15 minutos e voltou. Hoje você fica esperando 15 minutos para o colega responder? Você espera? Você mexe no tablet? Celular? Se ela demorar 15 minutos para te responder, o que você faz? Você já passa para outra conversa, não é verdade? É verdade, não é? Sai daqui. Então, gente, hoje existe uma certa impaciência temporal e ela é normal, ela é natural. E hoje todos estamos conectados, né? Todos que têm os dispositivos e têm interesse estão conectados. Isso cria uma certa diferença entre amigas, porque tem umas que são mais devagarzinhas, não são, gente? Tem umas que são mais devagarzinhas, não são? Só quer responder no tempo dela, que é o jeito dela, não é? Vocês conhecem gente assim, gente? E tem gente que já é assim, ó. Tem gente que se você não respondeu na mesma hora, você já fica com raiva dela. O pior é quando você vê que a pessoa desutilizou e não quer. Exatamente. Que é um dispositivo novo. Até 2 anos atrás, né? Se o Osni, por exemplo, fosse mandar uma coisa para mim, eu não sabia se ele tinha visualizado, não, é? O WhatsApp detonou com tudo isso. Agora sei. Viu e não me respondeu. E a cobrança em cima dessa resposta é uma cobrança psicológica, emocional e que vai fazer você dar uma resposta para ela. Não é verdade? O celular ainda fala que ela entrou a tal hora. E aí você fala assim, ela não quer ver minha mensagem. Porque ela não visualizou. É verdade. Você sabe qual foi o último momento que ela viu. Peraí, mas ela está online? Tá lá e não sabe conversar Está online e
verdade. Pura verdade. Esse drama psicológico que a gente tem é um drama que deve provocar tristeza a Deus. Porque Deus tem outro tempo, gente. Ele nos compreende. Mas Ele olha para a gente e fala assim: as relações deles hoje criam problemas, criam conflitos por falta de paciência, por falta de compreensão. Está ali uma frase maravilhosa, né, que vocês colocaram no C.S. Lewis, tinha outra também, sobre perdão. Eu acho que existem coisas melhores adiante que qualquer outra coisa que deixamos para trás. A gente deve olhar para uma pessoa, né, que está nos agredindo virtualmente com os olhos de Cristo. Nós temos que tentar pensar que pode estar acontecendo o que como é que você chama? A Eliane está falando do Rodrigo. As pessoas são diferentes. Tem gente que responde rapidinho. Tem gente que demora um pouco mais para responder. É a vida. Mas nós, individualmente, com o nosso ego, queremos que as pessoas sempre respondam da melhor maneira, para que não nos ofendam. O que importa é, nós não devemos ser ofendidos. E no nosso tempo atual, isso tem exacerbado, tem ficado muito forte, não só no contexto familiar, no contexto político que está acontecendo aí fora. Se você não me agradou do ponto de vista político, você votou de outra forma, então você não presta, então eu vou ter que brigar com você. Nosso mundo está correndo para a polaridade. E essa polaridade não é boa, ela não tem o aval de Deus. O tempo do homem, então, é uma linha que se inicia com o nascimento, corre do desenvolvimento na vida dele e vai até a morte. É um tempo limitado que cria conflito, cria impaciência e cria pré-determinação. Você tem que fazer isso agora. Aí, os adolescentes hoje, muito assim, espontâneos, muito inteligentes, perguntam: por que tem que ser agora? Isso nos agride, porque na nossa geração, eu tenho 48 anos, na minha geração, quando meu pai me falava uma coisa, eu fazia na hora, não pensava. Mas hoje vocês têm o direito de se expressar e falar isso. E vocês, meu recado para vocês, jovens, é que você falasse isso do seu pai. A resposta ia ser um pouco bronca. Embora meu pai fosse uma pessoa relativamente educada, vocês vão ter a oportunidade, se Deus quiser, um dia de conhecê-lo, né? Ele é um gentleman, assim, do ponto de vista social, né? Mas em casa, em determinadas situações, ele era extremamente rígido. Isso me ajudou com determinadas coisas na minha vida. Eu aprendi a ouvir e obedecer ordens. Não é? Mas hoje vocês têm o direito e, vamos dizer assim, o privilégio, eu digo que é privilégio que vocês têm, de conversar com o seu pai. Ele fala assim: olha, por que eu tenho que fazer isso agora? E se você pergunta, como é que você chama? Sara, quem que é a mamãe? Como é que ela chama? Você gosta da mamãe? Se você perguntar para ela, num momento que ela não tiver muito atarefada, que ela não tiver muito atribulada, ela vai te responder com carinho e vai falar. Ela vai falar assim: olha, precisa por causa disso, porque daqui a pouco eu vou ter que sair, você vai ter que ir comigo, nós vamos fazer isso. Mas no dia a dia a gente sabe que de vez em quando não é assim que acontece. E você perdoa ela quando ela fala mais duro? Você também perdoa? Você também perdoa? Perdoa mesmo? Perdoa? Essa é a diferença do cristão nesse mundo. Ele entende que um ponto de conflito pode ser destruído quando, por questões temporais, que ela está te respondendo dessa maneira forte naquele momento. Daqui 15, 20 minutos ela já está te tratando legal de novo. Não é assim? É ou não é assim, gente?
A vida é temporal, só que muitas pessoas se bloqueiam e naquele momento, Cronos, ela cria uma barreira. E essa barreira é muito triste, porque ela psicologicamente pode levar a uma consequência extremamente pérfida para um jovem. Eu fiquei muito triste, acredito que todos vocês também, quando eu vi na semana passada, da semana passada para essa semana, uma filha planejando um assalto dentro da sua casa, com agressão ao seu pai. Aí eu pergunto para vocês, igreja, povo de Deus aqui reunido, devem ter acontecido episódios na vida dessa criança, eu vou chamar de criança, ao longo do desenvolvimento cronos dela, que levou ela a tomar aquela posição. Uma posição distante de Deus, e que no nosso tempo tem aumentado. E infelizmente algumas pessoas que mandam matar os pais vão para a imprensa e se tornam inclusive ícones. A imagem hoje do ser humano está degradada e a maioria das pessoas que não tem Deus no coração ainda acha que tem certa razão naquilo que tem sido feito. Esse não é o meu ponto de vista, não é assim que eu acredito que a coisa acontece. O tempo cronos do homem é uma linha, mas o tempo de Deus não é uma linha. O tempo de Deus chama-se Kairos. O tempo de Deus é um círculo. É um círculo perfeito, onde não existe início, meio e fim. Que o nosso Deus é o Deus eu sou, é o Deus criador, é o Deus soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Esse Deus, quando está vendo sua mãe te respondendo de uma forma mais dura, ele sabe que ela está respondendo você de uma forma mais dura. Mas ele olha no seu coração e vê você perdoando ela. Ele pode não se agradar se ela responder você de forma mais dura, mas ele se agradou muito e amou quando você perdoou sua mãe. Eu tenho certeza que sua mãe também já te perdoou em muitas coisas. Quando Deus, no seu tempo circular perfeito, estiver com você e com sua mãe ao seu lado, eu dou glória a Ele por isso, em algum dia, e quero estar reunido com vocês, todos, um dia lá com Ele, ele não vai estar levando em consideração o que você fez de mal com sua mãe, ou o que sua mãe fez de mal com você. Ele vai estar vendo o seu coração, e vendo que você o serviu, vendo que você entregou o seu tempo a Ele. Esse tempo, Kairos, é fundamental. E é esse tempo que o mundo que está aí fora, e que nós dentro das nossas casas, necessitamos viver. O tempo perfeito, o tempo de entender no nosso dia a dia, na nossa correria, que Deus está presente e Ele está tomando conta de tudo. O presbítero Tadeu, então, não precisa fazer mais nada. Deus controla tudo, o tempo dele é perfeito, eu oro, durmo, saio para trabalhar, volto para minha casa, estudo, e aí o tempo vai ser perfeito. Não, gente, porque nós somos prontos. Nós temos o conflito, nós temos a limitação. E essa limitação, que cria essa crise, vai nos levar ao segundo ponto que eu quero passar com vocês. A história nos mostra que nós estamos vivendo uma crise mundial, não uma crise temporária, uma crise que está afetando as pessoas no mundo inteiro. Na França estão tendo movimentos na rua, nas Filipinas os políticos estão trocando socos, vocês devem ter visto algumas coisas pela televisão. Temos terremotos matando pessoas em alguns locais. Tá? Nós temos na semana que vem o domingo da igreja perseguida. Mais de 7.000 igrejas aqui no Brasil vão estar orando pelos irmãos que estão sendo perseguidos na Síria e no Iraque. Então, nesses locais estão tendo problemas extremamente complexos. Do ponto de vista de Deus, Deus não saiu do seu tempo. Isso já é de conhecimento e é de onisciência, de conhecimento já previsto por Deus.
Mas Deus já sabe o desfecho disso. E vocês também já sabem o desfecho disso. A Bíblia mostra, através da vinda de Cristo aqui na terra, que um novo reino foi estabelecido. Esse reino é um reino que usa a família como centro. E é por isso que o tempo kairos é importante ser implementado, né, nesse tempo de crise dentro da família. O Antigo Testamento, em Gênesis 6, mostra uma arca sendo construída. Esse é um dos maiores sermões que eu já vi na minha vida. Um sermão de 120 anos. Cada madeira pregada por Noé mostrava um testemunho dele. As pessoas gozavam Noé, gente. Pegaram para ele e falaram assim: cara, o que você está fazendo? Não está nem chovendo. Não, mas ó, Deus me falou. O mundo vai sofrer uma inundação e quem não tiver onde se abrigar vai morrer. E eu estou construindo a arca. O pessoal ficava rindo dele. Ele não fez isso um ano, gente. Ele fez isso durante 120 anos. Ele tirou do tempo, da linha de vida dele, 120 anos para seguir um propósito de Deus. Que era loucura para o mundo. E é isso que vocês estão fazendo aqui durante essa manhã. Vocês estão construindo uma arca. Na escola bíblica dominical, vocês constroem alicerces dentro do coração e da mente de vocês e vão ajudar vocês nos momentos de crise, nas crises que nós estamos vivendo. Tá? Durante 40 anos o povo andou pelo deserto. Por quê? Porque desobedeceu aquilo que Deus estava preparando para a chegada da terra prometida. Ao desobedecer, ao invés de andar 1, 2 anos para chegar na terra prometida, eles andaram 40. E apenas 2, Josué e Caleb, de toda a geração passada, conquistaram a terra prometida. Nem Moisés, o servo amado de Deus, nem o irmão Arão tocaram e conquistaram a terra prometida. Houve a 2 cristãos da nova geração conquistarem a terra prometida. Isso toca muito meu coração. Pais e jovens aqui presentes. Porque nós estamos caminhando para um mundo onde o sofrimento, onde a maldade tem aumentado no dia a dia. E é onde a construção da arca, por vocês, dentro da casa de vocês, família, dentro da igreja, outra família reunida, ela é fundamental. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a Bíblia fala que os tempos vão ficar mais difíceis. Nossa, presbítero, mas eu tenho 13 anos. Você está falando que minha vida vai ser mais difícil ainda daqui para frente? Se você, como é que você chama? Lívia, se você tomar a decisão de seguir a Cristo e construir sua arca, muito provavelmente sua vida não vai ser fácil. Mas eu rogo a Deus, eu peço a Deus que essa seja a sua decisão. Amém? Porque é essa decisão de construir a arca e de participar do sofrimento do corpo de Cristo que vai diferenciar no futuro quem estará com o Senhor na glória e quem não estará. Amém, igreja? A crise para os orientais, ela tem um significado muito interessante. Ela tem um significado de perigo e de oportunidade. Eu vou pedir aos irmãos, então, para a gente tentar entender, tá? Tem um símbolo chinês e japonês que define a palavra crise. E nós estamos vivendo um tempo de crise. Ela é dividida em dois ideogramas, duas daquelas casinhas que as marquinhas que os chineses, os japoneses usam. A primeira parte da palavra crise dos orientais é ki, e ela significa perigo. Então, crise é perigo. E a segunda metade da palavra, do ideograma chinês ou japonês para a crise é qui. É bem parecido. Ki, qui. É oportunidade. Então, para os orientais, crise significa perigo e oportunidade.
E nós vamos ver a igreja e as famílias, né, cristãs da igreja primitiva passando por isso nesse momento. Vou pedir que vocês abram a Bíblia em Atos 8, de 1 a 3. Livro de Atos 8, de 1 a 3. Atos 8, de 1 a 3, é a leitura que fala sobre a primeira perseguição à igreja, da igreja primitiva, daquela que foi levantada pelos apóstolos logo após a ascensão de Cristo, né, que é o primeiro capítulo de Atos. Tá? Essa primeira perseguição à igreja, ela ocorre logo após a morte por apedrejamento de Estevão, sendo que Paulo, o futuro apóstolo, estaria presenciando a morte de Estevão. Atos 8, de 1 a 3 diz: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e cerrava-os no cárcere. Amém, irmãos? Bem, se você ler fora do contexto esses versículos, você vai falar assim: nossa, a igreja sofreu demais, a igreja se desfez. Deus não deveria ter deixado a igreja sofrer essa perseguição. Mas nós sabemos o contexto do que a história de Atos, a partir do capítulo 8, mostra. A história de Atos, a partir do capítulo 8, mostra que desse dado de perigo nasceu uma oportunidade. A oportunidade de disseminação da palavra de Cristo para outros povos, para outras regiões. Samaria, outros locais longe da Judéia e depois nas províncias de Ásia e chegando finalmente à Europa através de Paulo. O tempo de Deus é circular. Nós, vendo o tempo de vida de Estevão, não conseguiríamos entender. Aquele homem cheio do Espírito Santo morreu. Ele morreu. Mas na morte dele, ele olhou para cima e viu a glória do Senhor. Ele viu aquilo que já estavam o aguardando. E essa é a nossa esperança viva nesse momento de crise. Porque nós não devemos esquecer que o tempo de Deus está dentro da sua soberania. Nós temos, foi comentado pela irmã sobre a vida de Abraão. E me toca saber, Abraão com 100 anos de idade e Sara com 80 terem um filho. Isso é possível, gente, da medicina atual? Você já viu alguém de 80 anos, uma mulher dar à luz? O ciclo menstrual dela já se foi. Não tem ovulação. Não tem nada. Como pode ter nascido um filho para Abraão e para Sara? Porque Deus não poderia acontecer isso. Então, jovens, acreditem nas promessas que Deus tem para a vida de vocês. E continuem orando, buscando a solução de cada uma dessas promessas. Por mais dificuldade que vocês se enfrentem, lembrem que Deus é soberano e que Ele vai estar apoiando, através da soberania, o nascimento de um novo projeto na vida de vocês. Nossa, eu gostaria muito de fazer isso no futuro. Trabalhe, estude, lute para conseguir aquilo que você quer fazer na sua vida. E lembre da soberania de Deus. Entregue para Ele. Ah, mas tudo que eu estou querendo, Deus não está fazendo nesse momento para mim. Deus tem um tempo diferente do meu. Às vezes, Ele vai fazer com vocês o que Ele fez comigo. Eu levei
37 anos na minha vida para entender o Evangelho e me tornar cristão. Só que depois que eu entreguei minha vida a Deus, Deus fez maravilhas na minha vida. Eu tive a oportunidade, como pesquisador, de entrar em 2 projetos e ganhar muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Eu tinha uma empresa aberta na área ambiental. E eu via claramente, olha, várias coisas dando certo, várias coisas dando certo. Chegou o ponto da gente estar indo a Brasília apresentar o projeto. Eu falei, rapaz, Simone já casada comigo, a gente iniciando a vida matrimonial, eu falei, Simone, nós vamos ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas não era isso que Deus queria. E eu sofri no começo para entender isso. Projeto, gente envolvida. Um cara que já foi relator da ONU gostando do projeto. Vai sair, eu vou ganhar muito dinheiro. Deus chegou e falou assim, não. Você vai continuar dando aula na Unifran. Você vai aprender mais de mim. Você vai me servir da forma como eu pedi para que você me sirva. Que é o que eu estou tentando fazer aqui com todas as minhas dificuldades nesse momento. Tá, igreja? Tive uma segunda chance de fazer isso. O segundo projeto para me ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Deus fechou as portas. Projeto caminhando. Tá, fechou. Aí eu entendi. Orei com a Simone durante 2 meses, minha esposa. Nós fechamos a empresa que eu tinha, de consultoria ambiental. Entendi. Deus não me quer fazendo isso aqui agora. Fechei. Depois que eu fechei, eu senti que minha vida dentro da minha casa, com qualidade de pai, de cabeça da família, melhorou. Minha esposa começou a responder a coisas que ela não respondia antes. Talvez até por falta de tempo, de relacionamento que eu não tinha com ela. Eu vivia viajando, correndo, dando aula, dava aula na Unifran, passei depois no concurso na FATEC, tinha empresa de consultoria e ainda fazia assessoria com o pessoal lá em Brodowski. Ou seja, eu não tinha muito tempo dentro de casa. Deus chegou para mim e foi de forma muito clara, falou, eu quero você mais tempo com a sua família. E ao fazer isso, ele me jogou uma responsabilidade muito maior do que eu tinha. Porque não é fácil, filhos, ser pai. Eu errei e erro ainda hoje como pai, muitas vezes. Mas eu tento ser um pai que segue os princípios cristãos. Eu deixo meu filho me perguntar coisas que eu jamais perguntaria ao meu pai. Mas na hora que eu tenho que ser duro com ele, eu sou duro com ele. Ele tem 10 anos de idade, minha menina tem 8. Ambos têm suas tarefas diárias dentro de casa. Não é? E eu sou chato para eles. Eles falam, não, mas você está chato, hein? Eu sou chato. Mas eu sei que lá na frente, você vai olhar e vai falar assim, meu pai estava certo. Irmãos, o tempo terminando, indo para a reta final, eu tenho que dizer para você o seguinte, o tempo que Deus nos concede é muito precioso. Deus controla tudo, todas as variáveis físicas, biológicas de nossa vida. Ele controla o universo. Mas nós não temos nos submetido à soberania de Deus. A Bíblia mostra em diversos trechos a soberania de Deus. Então o que eu peço nessa manhã, irmãos, irmãs, é que nós tentemos nos esforçar para enxergar o tempo de Deus. Lembrando que um dia nós estaremos com Ele ao alto, não nesse plano, numa vida retilínea com um final na morte, mas na vida eterna, junto do tempo de Deus. Para que nós terminemos, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês, em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Tessalonicenses, capítulo 5, de
16 a 18. É antes de Timóteo. Depois de Colossenses. 5. Primeiro Tessalonicenses 5, capítulo 5, fala sobre a vinda do Senhor, de 16 a 18. São 3 recomendações que o apóstolo Paulo envia à igreja de Tessalônia na sua primeira carta e que são um resumo daquilo que nós devemos tentar implementar na nossa vida. Se nós somos servos ou crentes verdadeiros, nós devemos nos alegrar, mesmo na tristeza. Se nós somos servos e crentes verdadeiros, nós devemos entender o poder da oração. Por isso eu fiquei muito alegre quando eu vi nessa semana que essa igreja se reuniu na quarta-feira, se eu não me engano, à noite, para ter um tempo, foi sexta, para orar. Eu entrei no Facebook muito rapidamente ontem e vi. Me deu uma alegria muito forte. Porque quando a gente ora em casa, isso tem um poder de coerção para a família, na presença de Deus, muito forte. Mas quando a gente ora como irmãos dentro da igreja, a bênção é redobrada. E o Senhor se alegra com isso. Então vamos ler juntos? Eu vou pedir para todos lermos juntos. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém, irmãos. Irmãos, o que eu pensei em passar para vocês hoje, em termos de família relacionado com o tempo, mostra uma diferença entre as gerações. Então a gente tem um conflito de gerações, porque o tempo para cada geração envolve aspectos distintos. A geração mais nova é mais rápida. E no futuro talvez seja mais rápido ainda. Nós caminhamos para uma aceleração descomunal da velocidade de informações. O que hoje a gente está achando que é rápido, para os futuros filhos de vocês, os futuros, o meu enter, lá no laboratório do LCC, indo lá para lá e voltando. Nós vamos viver um mundo cada vez mais virtual e devemos ter cuidado com o tempo desse mundo virtual. A minha oração por vocês nessa manhã é que Deus esteja sedimentando a paciência, a longanimidade dentro da casa de vocês, fazendo com que vocês entendam cada dia mais essa diferença temporal entre pais e filhos. Pais, tende compreensão com o mundo que há de vir. Filhos, tende compreensão com os pais por todo o esforço que eles têm feito por vós. Amém, irmãos? Amém. Vou pedir ao pastor Wilson para fazer uma oração, agradecendo por essa manhã maravilhosa. Eu sou muito grato pela vida de vocês aqui na Peniel. Eu tenho muita simpatia por vocês, gosto muito pessoalmente do reverendo Wilson, né? Tenho aqui presbíteros conhecidos, né, que me alegram muito. Tem um que inclusive é aluno da minha esposa lá em Claraval, né? Tem teologia, esse carinho especial. Tenho visto o trabalho dessa igreja e Deus está fortalecendo essa igreja. Eu tenho visto o Espírito Santo agindo nessa igreja. O meu pedido é que Ele continue com vocês, abençoando a cada um de vocês ao longo desse dia e para o culto da noite. Amém? Amém. Deus, queremos te agradecer pela palavra ouvida aqui nesta manhã. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a visão de podermos, ó Deus, entender também o nosso tempo, o tempo que vivemos, dos filhos, dos jovens, mas que toda essa diferença, Deus, de tempo, de vida, seja,
Deus, concentrado no Senhor, seja para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar as famílias desta igreja, e não só desta igreja, Deus, mas de todos aqueles que servem a Ti em toda a face da terra. Amém. Agradecemos ao Senhor pela vida do Tadeu, que ele continua, Deus, sendo esse servo dedicado ao Senhor. Ó Deus, preocupado, ó Deus, com manter a Tua palavra, ó Deus, fiel à Tua palavra. E que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar o nosso dia e nos guardar, ó Deus, debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Recebam um carinhoso abraço da Igreja Presbiteriana Betânia. Que Deus os abençoe. Amém? Amém. Amém.